Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Olha, o debate de hoje, a reflexão de hoje são daqueles temas mais pesados, mais difíceis e mais densos que o Vejam Só já abordou. Trata-se de um caso real. Nós recebemos uma pergunta de uma telespectadora que infelizmente foi abusada sistematicamente ao longo da sua infância. E agora ela se converteu, porém ela não consegue abandonar o ódio, né, que ela sente pelos seus abusadores. E ela pergunta o que ela deve fazer. Ela sabe, como cristã, que não pode ter espaço para o ódio. Mas vamos e convenhamos que a experiência pela qual ela passou sistematicamente não é das mais tranquilas nem das mais fáceis. Muito pelo contrário, deixa marcas profundas, agudas, que vão persistir por toda a vida. Ela se salvou, graças a Deus, ela se arrependeu dos seus pecados e se converteu. E agora o Espírito Santo a está incomodando com a necessidade de tirar o ódio e perdoar os seus abusadores. O que você diria para essa pessoa se você fosse irmão, irmã da igreja, ou o pastor ou a pastora dela? Como lidar com as pessoas que já sofreram abuso e cuja quantidade só aumenta, só cresce e é assustadoramente alta? Essa é uma realidade com a qual nós vamos ter de lidar mais cedo ou mais tarde no ministério. E não adianta fazer de conta que ela não existe. Ela existe. E na maioria das vezes, muito mais perto do que você imagina. Está no ar o Vejam Só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, começamos essa edição do programa Vejam Só. E hoje tratando de um assunto extremamente sério, delicado, pesado, difícil, mas necessário. Para tratar dele veio, depois de muito tempo, peregrinando pela Europa, a doutora Noemi Campelo, que é psicóloga clínica e parceira do Vejam Só há longa data. Tudo bem, doutora? Como vai a senhora? Tudo bem, tudo tranquilo. Prazer estar aqui novamente. Ainda fala português? Conversar um pouquinho sobre o tema, né? Ainda falo português. Passeou por onde? A minha neta está me ensinando inglês, 3 aninhos. A neta de 3 anos? É sinal dos tempos. Sinal dos tempos. A neta de 3 anos ensina a vovó a falar inglês. Que legal. E deve ensinar outras coisas também, aplicativos, né? Nossa, eles estão demais. E por onde a senhora andou? Foi Londres e um pedaço da França. Fizemos um passeio Só de 20 Londres dias. E França. Só. Uma delícia, foi muito bom. Inglaterra, Estar em França. família. É que nem tudo é muito pertinho, né? Estar em família é muito bom, muito gostoso. Valeu a pena. E a igreja que a senhora está frequentando continua mesmo? Tenho ido na Água Branca, na IBAB. Igreja Batista da Água Branca. Tá bom. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Do outro lado, voltando ao programa, o pastor Gilson Biondo, que é ministro da Igreja Evangelística Mensageiros de Cristo. O nome é esse mesmo, Igreja Evangelística Mensageiros de Cristo. Paz e graça, pastor Gilson. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus, é um prazer estar aqui, pastor Weber. A todos, né, que sempre acompanham o Vejam Só. É um prazer. Muito obrigado por ter voltado. E qual é o endereço da Igreja Evangelística? Por que não é evangélica? Como todas as outras. Porque ela tem um enfoque missionário, evangelístico. Nós fazemos um trabalho no sertão brasileiro, nos vilarejos mais pobres do Brasil. Então ela tem um foco missionário. Mensageiros de Cristo já poderia dizer tudo, né? Tudo. Mas é esse o foco, por isso que não ficou aquela... O senhor trabalha na sede? Sim. Onde é? Fica em Osasco, na Praça Senegália Saraiva 353. Em Osasco, ali no quilômetro 18. Ah, tá. Muito obrigado pela presença, Obrigado. irmão. A gente agora vai assistir a matéria complicadíssima, né? Do assunto difícil que nós vamos abordar. Vejam só.
Preste muita atenção nos números que vamos apresentar agora. Eles são chocantes, mas retratam a situação extremamente difícil que vivemos na questão sexualidade. 36% das meninas e 29% dos meninos com menos de 14 anos já foram molestados sexualmente pelo menos uma vez. Por dia, mais de 50 denúncias de abuso sexual infantil são feitas no Brasil e tantas outras ficam arquivadas por medo, vergonha ou trauma. De acordo com estudos realizados pelo Disque Direitos Humanos, 70% das vítimas são crianças e adolescentes, entre 8 e 15 anos em sua maioria. 62% dos abusadores são adultos, entre 18 e 40 anos. Eles podem estar ao seu lado, ser um amigo próximo. A maioria sofre silenciosamente e nunca fala sobre o que aconteceu devido aos sentimentos de medo, vergonha e até culpa, mesmo que sem fundamento. Infelizmente, o assunto não respeita idade, posição social, religião nem parentesco. Mesmo não sendo abordado com muita frequência, entretanto, as ocorrências são constantes em todas as camadas da sociedade. E segundo estatísticas, esses casos estão muito mais perto do que você imagina. Estamos falando sobre um tema evitado, cujo silêncio só favorece aos que praticam esse tipo de abuso sexual. Neste exato momento, milhares de crianças e adolescentes ao redor do mundo têm a sua sexualidade agredida, muitos sem consciência disso. Outros tantos não vivenciam mais esse pesadelo, porém, as consequências do passado ainda perseguem. Muitos que vivenciaram o problema e não trataram o trauma podem enfrentar dificuldades como insônia ou sono agitado, constante lembrança do trauma, apatia, depressão, culpa, insegurança, mágoa, não só do abusador, como também daqueles ao seu redor que não acreditaram e não o protegeram. Inclusive, mágoa de Deus, dificuldade de acreditar no amor de Cristo, resistência a relacionamentos mais próximos, desconfiança nas pessoas, postura rigorosa consigo e com o próximo, dificuldades sexuais e tantos outros problemas. Por isso, hoje aqui no Vejam Só, queremos entrar nesse debate e tentar entender como é possível enfrentar essa questão com a seguinte situação. Uma pessoa que foi abusada, agora se converteu, porém ainda tem muito ódio do abusador. O que ela deve fazer? Como livrar a mente e o coração desse mal? Fique ligado, vamos juntos pensar sobre esse assunto. O Vejam Só já está no ar. Bem, normalmente os temas de quarta-feira, meio de semana, são mais amenos, leves, né? Quer dizer, nem sempre, a gente fala muito de divórcio, são temas ligados à família, relacionamentos, etc. Mas hoje nós vamos tratar de uma questão encaminhada para o programa de uma moça que se converteu, graças a Deus, e agora lida com os fantasmas do passado. Ela foi abusada sistematicamente e não consegue tirar o ódio do coração. Doutora Noemi Campelo, ela é psicóloga clínica cristã, frequenta a Igreja Batista da Água Branca e já lidou com isso muitas vezes. Então, ela foi convidada pelo programa para tratar desse assunto pelo viés feminino, né? Doutora, existe cura para os traumas do abuso? E para as reações posteriores, né? Como a nossa sexualidade faz parte da nossa identidade, então uma pessoa que é abusada, ela é agredida não só fisicamente, ela é agredida nesse espaço psíquico. E nesse espaço psíquico ela pode desestruturar, pode adoecer. Então, assim, eu trouxe 4 casos para a gente comentar, casos
que a pessoa se recuperou sim, mas carregou 40 anos. Um dos casos é assim, 40 anos, marcas de desestrutura, falta de confiança nela e no outro, então uma vida isolada. Casos de pessoas que se recuperaram depois de tratamento, mesmo convertidas. É interessante isso, porque assim, o ódio ele vai ficar abrigado, mas a marca mais forte das nossas emoções são os nossos nervos, né? Então a pessoa vai reagir espalhando isso para tudo que envolve a vida dela. Então a conversão ela é completa, né? É para a pessoa em termos de mente, de espírito, de emoções. Então, a questão não é nem o que a conversão dela não conseguiu fazer por ela. É essa nossa estrutura humana que é frágil, né? É falha, ela adoece mesmo. Então, eu queria abordar o tema passando por aí, por aspectos psíquicos, por desestrutura e reestruturação, por conta de ser um aspecto da nossa identidade. Então, as marcas psíquicas são maiores do que as genitais, as físicas, né? Tem coisa assim que a gente vai trabalhar aí ao longo da conversa. Ao longo do programa, né? Além da doutora Noemi, nós que trouxemos também o pastor Gilson Biondo, da Igreja Evangelística Mensageiros de Cristo. O senhor tem treinamento na área psicológica? Eu sou psicanalista, né? Mas o meu ofício hoje é no Conselho Tutelar. Eu sou conselheiro tutelar da cidade de Osasco. Então o senhor lida com isso todo santo dia. É a porta de entrada. Inclusive é o seguinte, a cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. O índice é muito alto. 87% dos abusos acontecem dentro de casa, do ambiente intrafamiliar. Cada 5 é 20%? A cada 5 crianças, uma sofre abuso sexual. E aí nós temos hoje um trabalho difícil de conscientização, porque a cada 10 crianças abusadas, ou cada 10 abusos, independente da idade, somente um faz a denúncia, porque não sabe como fazer a denúncia. E hoje a denúncia mais eficaz é o Disque 100. Então, não vai te cobrar nada do celular, nem crédito, nem nada. 100 faz a denúncia, dizendo, olha, existe uma criança que sofre maus tratos, abuso, que sofre negligência, de alguma forma, muitos gritos, ou agressão psicológica, ou física, enfim, você consegue fazer a denúncia. E isso é um compromisso que eu tenho, eu faço em torno de 150 palestras por ano, dentro de escolas, para pais, professores, alunos, crianças, né? Ensinando, inclusive tem uma musiquinha muito legal, a doutora deve conhecer, que o seu corpo é um tesourinho. E eu canto para as crianças, né? O seu corpo é um tesourinho. Aí, se alguém tocar em você, conte para o papai, conte para a mamãe, conte para o seu professor, a fim de fazer com que as crianças despertem para esses toques maus. E a maior parte dessas coisas que aconteceram na infância, que hoje nós temos ainda muita informação, pouco conhecimento, mas muita informação. Muitas pessoas que foram abusadas quando era na sua infância carregam esses traumas até hoje. Então, esse índice tem muita coisa bacana para um programa como esse. Eu acho que deveria durar em torno de umas 3 horas de tanta informação que nós temos para passar, de trocar ideias, como a doutora disse, falar de casos e tudo mais, porque muitas pessoas vão se identificar com isso. E quando você ensina isso para uma criança, numa escola, por exemplo, você tem a certeza que vai pipocar casos e as crianças vão dizer, pode ser um tio, um enteado, um sobrinho, um primo, alguém. O meu conselho é nunca deixe suas crianças à mercê de ninguém. Nunca deixe no banheiro público sozinho, nunca deixe ela solta, nunca deixe na companhia de adultos que, olha, as coisas acontecem com muita proximidade. Eu tive um caso que uma criança de 5 anos que foi abusada 2 vezes. A primeira com 3 anos de idade pelo avô e a segunda pelo bisavô de 80 anos. Então é muito pesado falarmos disso e de repente falar por essa senhora, né, ou essa mulher, ou essa jovem, que diz, olha, eu me converti, mas eu tenho ódio. E o ódio é um sentimento, um dos piores sentimentos do ser humano. Porque não é assim, eu não gosto da presença dele, eu não me dou bem com ele. O ódio, ele faz com que você fantasie coisas como, eu quero machucar você, eu quero destruir você, eu penso em como te ferir.
de alguma forma. Então eu sei que na palavra de Deus e o Espírito Santo não é algo assim, é gradativo e precisa de terapia, precisa de um profissional. É um movimento, foi legal você tocar nisso, porque assim, é gradativo e tem aquela passagem, né? Que Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar? Muito bom. E ele fala de uma cota ilimitável. Quando ele fala assim, 70 vezes 7 não é 490, é perdoar sempre. Toda vez que lembrar do acontecimento e a angústia vier, é hora de perdoar novamente. Porque assim, nós temos a memória dos fatos. Então, alguém que sofreu, que foi molestado ou que foi violentado, tem a lembrança do fato e tem a lembrança da sensação, que é a nossa memória sinestésico-corporal. Então, a psicoterapia vai trabalhar essa questão de emoções. E aí sim, a pessoa, a telespectadora que passou a pergunta, né? A pessoa sabe que Deus pode tudo. São os milagres de Deus na vida da gente. Mas a questão não está com ele, está com a nossa limitação. Então ela vai ter dificuldade. Então ela foi agredida, foi violentada, foi desrespeitada. E ela tendo ou não acesso ao agressor, ela vai virar, vai canalizar para dentro dela a destrutibilidade. Eu queria abordar assim, de forma bem rápida. A gente tem uma estrutura física que é a nossa coluna vertebral. Qualquer problema na nossa coluna vertebral, a gente tem dificuldade de movimento, de sensibilidade. A nossa estrutura central, o nosso eixo da personalidade, o nosso ego, ela é esfacelado, né? Quando acontece uma questão que é corporal, é sexual e é de identidade. Então, recuperar essa harmonia é uma questão que leva tempo, né? Então, assim, perdoar sempre, até que essa lembrança da memória não traga mais a angústia, que é a lembrança da emoção, né? Eu tenho um caso de um garoto de 7 anos, a escola só encaminhou para avaliação porque ele começou a ficar mudo. Ele não falava, se afastava de todo mundo, em casa a mesma queixa, ele se afastava, totalmente silencioso, e aí foi para avaliação. Ele não foi abusado, ele era constantemente molestado por pessoa da família. A resposta de silêncio, sem um comprometimento neurológico ou fonoaudiológico, é uma resposta a um trauma, né? Então, a psicoterapia precisa fazer esse caminho, que é um caminho emocional, de aliviar esse peso, para que ele possa ir se reorganizando. Então, assim, se a gente pensar na harmonia, a sociologia ela faz uso do triângulo equilátero para falar de indivíduo em equilíbrio. A psicologia trouxe essa imagem para trabalhar com essa visão de um lado da pessoa que sente, um lado que pensa, um lado que age. Quando existe um abalo tão grande, existe uma quebra. Então, a pessoa, no caso desse garoto, ele recuperou sim. Vida familiar, comunicação com a família, saúde física, porque ele adoecia constantemente. A mente dele foi curada, porque ele foi sendo trabalhado no sentido de se reestruturar e chegar ao perdão. Só que o perdão é assim, a energia do amor precisa estar na vida da pessoa. Se a energia do amor não está presente, essa pessoa vai ter uma dificuldade de perdoar. Então, ela vai conservar esse sentimento tão destrutivo, né? Dessa parte de destrutibilidade é voltada para dentro da pessoa. E ela fica com muito sofrimento, muita dificuldade mesmo. No próximo bloco, a gente vai aprofundar essas questões, mas antes eu queria fazer uma pergunta, que é a pergunta da nossa enquete. É, na verdade, uma pesquisa, tá bom? Pode publicar, Angélica, por favor. Você conhece pessoalmente alguém que tenha sido abusado ou abusada sexualmente? Aí, é uma pesquisa, tá? Você conhece, mas não é de ouvir falar. Você conhece, tudo bem, você pode não ter conversado com a pessoa e ela não te contou nada, mas você sabe que ela foi abusada e você conhece a pessoa, tá? É essa pesquisa, sim ou não.
são as respostas, né? Você conhece pessoalmente alguém que tenha sido abusado ou abusada sexualmente? Responda e no final do programa a gente vai ver o resultado parcial. Anota também o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. E as matrículas estão ainda abertas, há uma quantidade bastante grande de cursos, e a AGRADE tem um curso, inclusive, para conselheiros, curso de aconselhamento, né? Para quem quer, por exemplo, consolar pessoas que perderam entes queridos, trabalhar, né, em hospital como visitador de enfermos e por aí vai, tá? É um curso, um dos muitos cursos que a AGRADE tem, não em todas as filiais. Então, anota o telefone para você se informar sobre quais os cursos que tem perto da tua casa. A AGRADE existe no país inteiro. 0 operadora 11 3115 0819 3150819. São mais de 600 filiais espalhadas por todo o país, né? Com o curso bíblico, esse tem em todo lugar, e os outros cursos dependem do lugar, tá bom? Estamos de volta com o programa Vejam Só, num momento muito bom, né? O tema de hoje é pesado, mas nós temos o Vejam Só. Quem assiste ao Vejam Só, tá chegando o dia do sorteio. Ainda dá tempo porque é tudo virtual, né? É só você postar aí no facebook.com/programa Vejam Só o seu vídeo ou a sua foto. Você ainda está concorrendo ao kit do Shopping do Povo, que é a Bíblia com infográficos, né? A Bíblia visual. E Pais Modernos, Valores Eternos. Não perca tempo, faz o seu vídeo, manda seu recado para nós, tá bom? Vamos lá. A foto de hoje vem lá do Paraná, a primeira delas, né? Vem de Paysandu, no Paraná. Jonathan Amical. Deve ser assim que fala, né? Jonathan Amical, de Paysandu, no Paraná. Obrigado pela sua audiência, Jonathan. Deus te abençoe. Né? E eu fico pensando como é que ele faz para soletrar o nome dele toda vez, né? O cartorário também foi maldoso, né? Mas tudo bem. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Onde fica a sede da nossa emissora, nós temos o Gilson Pereira, né? Que tem a vantagem de assistir ao programa lá no horário menos ruim. Deus te abençoe, Gilson. Um grande abraço para o povo de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estive aí algumas vezes, mas faz muito tempo que não vou. Lá na Missão Caiuá. Aqui na capital paulista, Loide Santos Alves. Assiste ao Vejam Só. Ô, Loide, Deus te abençoe. Fica o convite para você vir ao programa, assistir a gravação ao vivo, já que você mora na capital paulista. É só combinar os detalhes com o Rafael, tá bom? No Maranhão, em Açailândia, a Maria Reginalda tá lá, firmona, assistindo ao programa. Deus te abençoe, Maria. Um abraço ao povo do Maranhão, onde eu nunca estive. Um dia eu vou passar por aí. E em Ribeirão Branco, em São Paulo, eu conhecia Ribeirão Preto, mas eu não sabia que tinha Ribeirão Branco também. No interior de São Paulo tem Ribeirão Branco. Sabe onde é? Perto de onde? Bom, já a gente descobre. Nós temos o pastor Abner Pedroso e a missionária Marisete Pedroso. Casal bacana assistindo ao Vejam Só juntos, né? E que são de Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo do Everton Baroni, lá de Mauá, na grande São Paulo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Bom, pastor Gilson Biondo, da Igreja Evangelística Mensageiros de Cristo, além de conselheiro tutelar e psicanalista, ele é pastor. A doutora Noemi Campelo, o senhor sabe, né? Frequenta uma igreja da moda aqui em São Paulo. Tal, né? Ela falou, né? Ela falou que o abuso sexual, né? As agressões dessa natureza maculam a identidade da pessoa e ela fica não apenas com as dores físicas, mas as dores emocionais que se transferem para a sua identidade, né, para o seu ego. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5,17, texto que todo mundo conhece, né? Mas se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, todas se fizeram novas.
Por que a conversão, o senhor que é pastor, por que a conversão não elimina essas marcas na identidade, já que a pessoa é uma nova criatura, não é mais a velha criatura que sofreu os abusos? Eu entendo que a conversão ela é um processo de crescimento ao ser humano se tornar cada vez mais próximo a Cristo. E esse processo cada dia nega a si mesmo, toma a tua cruz, siga-me. E essas coisas traumáticas que ficaram, elas são eliminadas com alguns procedimentos. Existem algumas coisas que não vão resolver com conselhos pastorais. Ela precisa de um psicólogo, de um tratamento. E esse tratamento, que muitas pessoas que acham que ir a um psicólogo, um psiquiatra, é uma coisa assim, nossa, eu estou louco, é uma coisa de outro mundo. Não, nós estamos já muito avançados nisso, né? Hoje, um dos primeiros encaminhamentos, quando eu pego uma criança ou um casal, eu digo, você faz terapia? É muito importante que se faça terapia, que tenha esse contato, porque essas coisas enrustidas nunca vão ser eliminadas da vida se você não colocar para fora. E as pessoas às vezes não conseguem fazer isso por si só. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Mas quais são os pecados? Os pecados têm nome. É importante que você coloque tudo isso para fora. E às vezes com um profissional, eu fiz uma palestra para diretores, né, que cuidam de uma igreja, que cuidam de crianças. Uma senhora de 49 anos, ela depois me procurou, sem vergonha nenhuma, tinha mais 3 pessoas comigo, ela disse, olha, eu guardo comigo há 40 anos o abuso que foi feito comigo, eu nunca contei para ninguém. E todas as vezes que eu estive com o meu marido, eu às vezes até pensei em contar, mas nunca contei. E hoje a primeira coisa que eu vou chegar em casa é me libertar disso. Eu vou contar para ele. Nem ele sabia como ela se sentia quando eles provavelmente iam ter intimidade ou quando tinham a oportunidade de colocar isso para fora. Dentro da igreja, nós tratamos com a palavra de Deus e sabemos que não é a palavra e não depende da condição da pessoa que ministra a palavra, depende da ação do Espírito Santo, que é gradativa. Então ela vai limpando as pessoas, e isso começa lá do profundo e vai trazendo. Essa moça que vai pedir um auxílio, graças a Deus, eu louvo a Deus pelo programa, porque teve condições dela enviar uma pergunta, mais ou menos assim, Pastor Heber, me socorre, responde a minha pergunta, porque eu estou aflita, não sei o que fazer. O que ela não pode fazer? Deixar ela que pode esse achar poder... que ela nem se converteu, porque isso, ela briga esse sentimento. Né? Ela dá poder, porque assim, ela está dando poder, não a ação do Espírito Santo, mas dando poder para a ação desta pessoa ainda mantê-la aprisionada, sempre se sentindo mal, sempre se sentindo acusada. Eu queria dizer até para ela o seguinte, você foi vítima, irmã, você foi vítima de uma situação, você não é a culpada. Então você nunca pode fazer com que este poder seja dado a esta pessoa, mas sim a ação do Espírito Santo em regenerar isso do seu coração, tirar do seu coração. Mas eu digo a você, você precisa sim buscar a Deus todos os dias, eu creio que Ele vai fazer isso gradativamente, mas procure um profissional, procure uma profissional que possa te ouvir e que você crie um momento dessa terapia. Então, o meu conselho faça terapia. Eu queria tocar nessa questão porque, assim, se a gente pensar no caso dela, né? No processo terapêutico, ela vai elaborar mentalmente aquelas questões que são do mundo das emoções. Esse é o acesso, porque ela pode, por exemplo, conversar com pessoas, isso é importante que ela tenha esse espaço para conversar, ela pode ler sobre o assunto, então esse é um caminho intelectual, mas o caminho das emoções é essa via que vai ser usada, porque aí sim ela vai ter acesso a essa memória das sensações, das emoções. Tem um caso que eu queria trazer, uma moça, ela está agora com 40 anos, a questão dela era assim, dentro da família, morava ela e os pais e a irmã e o cunhado dela e o sobrinho dela, o filho da irmã. Então, a grande dúvida dela era assim, se eu falar, ninguém vai acreditar em mim. Então, uma das principais reações e sintomas é o silêncio, o medo e a vergonha. Tanto para
para você, né, pastor, que trabalha com crianças, elas não tocam no assunto, porque elas não têm repertório de linguagem de compreensão conforme a idade, e o medo, a vergonha e o silêncio são coisas que a família pode ficar de olho. Uma criança que passa a não se relacionar, a se fechar. Então, essa moça era uma questão intrafamiliar. Ela carregava uma angústia: se eu contar, ninguém vai acreditar em mim, porque é dentro de casa, é alguém da minha família. E se eu tiver coragem de contar, o meu sobrinho vai perder o pai, porque a situação vai explodir. E a minha irmã vai perder o marido dela. Então, a questão intrafamiliar, ela é grande, ela é gigante, porque, assim, além da agressão, além da violência, além da ofensa sexual, além do desrespeito e da destrutibilidade que isso carrega, ainda tem todos esses meandros familiares dessas relações. Mas a diferença dela para a irmã era tão grande na idade? Sim. Ela ainda era jovem? Era pré-adolescente. Pré-adolescente. E tinha uma irmã casada? Casada. Que morava na mesma casa? Na mesma casa. Então, mas aí é um bocado de falta de sabedoria, né, gente? Mas é a condição é a dinâmica de uma família e a condição de vida daquela família. E aí, quais eram as questões dela? Eu não posso falar porque é meu cunhado, eu não posso falar porque meu sobrinho vai perder o pai, eu não posso falar porque a minha irmã vai perder o marido, eu não posso falar porque ele trabalha na igreja, as pessoas conhecem, as pessoas admiram. Então, tinha um monstrinho enrustido atrás de uma imagem de pessoa... Mas é sempre assim. Estruturada. Enrustido. Então, para ela que era pré-adolescente, não adolescente. Que confusão é essa? Bom. É uma família, é uma igreja, então a coisa é bem cheia de meandros, né? E aí, como é que acabou essa história? Ela saiu da casa, depois de uma idade, ela mudou de cidade, ela saiu da casa, não morava mais, mas aquela doença, daquela dinâmica familiar continuava. Porque, assim, ninguém se importava com ninguém, né? Porque pais, irmã mais velha, tem sinais, o silêncio é um sinal, a angústia é um sinal. Então, por exemplo, essa dúvida que ela ficava, a gente chama de dúvida mórbida, né? Falo ou não falo? Se eu falar, ninguém vai acreditar. O que eu faço? Aquela coisa assim que vai carregando de angústia. Então, assim, era uma família doente. Então, ela se afastou. E depois de adulta, ela viu, estrategicamente distante, que aquela família continuava com questões péssimas, né? Em termos de vida familiar. Porque, assim, ninguém via, ninguém se importava, né? Agora, pastor, tenho certeza absoluta que nesse caso que a doutora acabou de contar, se a verdade viesse à tona, a primeira desconfiança da irmã seria de que a menina deu em cima do... Seduzia o marido. É porque a ideia é acreditar as pessoas acreditam muito no agressor. E existem algumas técnicas que se usa para que você consiga entender isso. Por exemplo, o pastor que está assistindo, ele não é perito nisso e não faz parte da alçada. Ainda que ele tenha uma psicologia pastoral, ele não tem essa ferramenta para conseguir extrair isso. O que ele precisa fazer? Fazer esse encaminhamento, uma aliança, trazer palestras para dentro da igreja, conscientização. Nós estamos falando de uma situação desse caso em si que nós estamos discutindo, né? Nós estamos falando de uma mulher, né? De uma jovem senhora, talvez, mas o que aconteceu foi na infância. O que é muito fácil de você silenciar uma criança. E hoje silencia-se dizendo, olha, você não pode dizer para ninguém, senão vou matar seus pais. Se você dizer, eu vou dizer que a culpa é sua. Se você disser, porque... Bom, então, tem uma série de situações que oprimem aquela criança
fazendo com que ela se sinta mal, e se ela disser assim, eu estraguei tudo. Né? O que quando você encoraja uma criança a falar, ou a dizer, ou a expor tudo o que aconteceu, você precisa também dar segurança para essa criança. Porque se uma adolescente dessa volta para esse ambiente, ela vai ser hostilizada de uma forma muito pior. Por que que eu falo o tempo todo? Gente, façam a denúncia anônima, não se envolvam diretamente, façam o Disque 100. Porque o Disque 100 é a forma que vai para a criança e adolescente. Em 24 horas está na mesa de um conselho tutelar e vai ao mesmo tempo ter que responder em 30 dias para a promotoria de justiça o que foi feito com esse caso com essa criança. A criança abusada, quando é identificada, ainda que seja uma suspeita, vai ter uma triagem. Ela é enviada para o núcleo acolher, especializado em crianças e adolescentes abusados sexualmente, ambiente psicológico, e o CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, mas é especializado nisso. Então, existem alguns encaminhamentos que são super importantes. Para quê? Para tentar ao máximo, não vai conseguir totalmente, porque isso é ao longo do tempo e talvez nem sei se consiga eliminar isso de uma vez por todas da vida, mas amenizar o máximo possível o trauma que essa criança, ou que esse adolescente passou, que quando ele chegar no futuro, igual essa irmã, poxa, eu me converti, agora Deus não me ama porque eu não consigo perdoar. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, e eu tinha que vislumbrar, a ação do Espírito Santo, as lágrimas é o meu alimento hoje, e eu não consigo ter a alegria que todos sentem, eu não consigo levantar as mãos, eu não consigo falar que Deus, será que eu sou diferente? Quantos traumas ela não está passando dentro dessa angústia, dentro desse aprisionamento? O que ela precisa falar? Colocar isso para fora. Detalhe, pastor, não é para qualquer pessoa. Porque tem muitas pessoas que vai expor a vida dela ao invés de ajudar. E tem muitas pessoas que não têm condições de ajudar porque não têm ferramentas para isso. Portanto, toda a igreja precisa ter um amparo psicológico, toda a igreja precisa ter a prevenção, um trabalho de prevenção. Eu queria tocar na questão da prevenção, porque assim, se a gente pensar na infância, né? Uma criança, ela sabe que aquele toque, que aquele contato é diferente. Mesmo que ela seja uma criança de 3, 4 anos, ela sabe. O adulto, se ele internalizou os códigos que vão reger, né, a vida dele e a forma como ele vai administrar essa vida, se ele não for um psicopata, ele vai ter culpa, vai ter vergonha, então ele vai se esconder, né, que é o caso dessa pessoa que eu contei, vai ficar escondido. Então a criança, ela sabe que é diferente, mas ela não sabe, ela fica confusa, porque ela não sabe que ali está tendo uma transgressão de um código. Então ela vai emudecer, né? Culturalmente, a gente aqui tem o contato com a criança de colo, de abraço, de beijo. Por exemplo, na Inglaterra, a questão é tão seriamente tratada por conta de situações antigas, que assim, na igreja, eu fui lá na Hillsong, por exemplo. Na igreja, quem trabalha com criança é quase que estudado, fichado, pesquisado, avaliado. Então, vai trabalhar no departamento infantil. Mas desse departamento, quem vai acompanhar uma criança ao banheiro é uma pessoa determinada para isso. Então, assim, existe um código que é silencioso e funciona. Só que lá, a afetividade, ela é demonstrada de forma muito diferente. O brasileiro é do contato, né? Então, assim, uma criança, a gente pensar em prevenção, né, para a família, para a igreja, para a escola, uma criança, ela sabe que tem algo diferente. Ela não sabe que existe uma transgressão desse código que rege a vida. Portanto, pela imaturidade, pela falta de condição, mesmo se não houver para ela uma ameaça formulada. Você colocou, né? Se você falar, se você contar, eu posso matar seus pais, eu vou negar. Então, assim, a criança trava, ela não fala. E quando não se trata de criança? Porque não é só criança que é abusada. Não. Né?
Existe gente mais... os pré-adolescentes... Porque Pastor, deixa eu só definir o que é abuso. A assimetria nessa relação aliás, é uma assimetria de poder, né? Então, assim, se é um parente, se é um professor, se é alguém na academia... Então, existe uma assimetria nessa relação. Sim, mas... E existe um abuso de poder. Então, não é só criancinha que na é abusada, forma de sexualidade, né? Pode haver... Os pré-adolescentes também estão expostos. Sim, bom, como? Eu vou até pedir ao pastor que explique para nós uma fala da doutora. Ela falou, essa criança não foi abusada, ela foi molestada. Qual a diferença? Vamos só definir o que é abuso primeiro, porque tem pessoas que falam assim, abuso é quando tocou, quando teve alguma penetração, qualquer coisa do gênero. Abuso é quando você expõe a criança a qualquer sistema vexatório humilhante relacionado à pornografia. Então, assistir um filme pornográfico frente a uma criança, você fazer sexo na frente de uma criança ou adolescente, você se masturbar na frente de uma criança ou adolescente, o exibicionismo na frente da criança ou do adolescente, o ato do toque em si, a sedução, enfim, tudo isso é caracterizado como abuso. Então, não só necessariamente fez o toque, mas induziu. Tem criancinhas que elas... tem criança de 5, 6 anos que as professoras me ligam horrorizadas, pedindo orientação. A criança está se masturbando dentro da escola. Meu Deus, mas como aconteceu isso? Bom, então, nós temos uma investigativa porque a família provavelmente apresenta alguma coisa. Então, essa definição, né, o de molestar é o toque, essa coisa que vai... Mas tudo é caracterizado como abuso. E depois vem a violência, que vai trazer forçosamente... Mas uma criança é muito fácil você fazer a conquista através de algo que você a compre. Uma bala, um doce, um brinquedo, uma promessa, alguma coisa que não vai trazer agressividade, mas vai trazer aquela sedução. Então isso é o pior dos casos. Bom, no próximo bloco nós temos dois comentários que eu vou ler aqui, já vai estar bem depois da meia-noite, então não tem problema, a gente pode ler. Mas antes a gente quer ouvir o recado que o Jefferson Fonseca mandou aqui para o Vejam Só, não sei de onde ele é, vamos ver. Pastor Heber, paz do Senhor Jesus e a todos que estão assistindo. Meu nome é Jefferson, congrego em Lagoa Santa, sou pastor lá na igreja. O tema que eu gostaria de debater é sobre salvação. Por que algumas igrejas julgam ser salvas e outras não? Por que algumas igrejas julgam ser salvas e outras não? Não entendi muito bem, mas talvez ele esteja falando do comportamento característico dos grupos de seita, né? Só nós estamos salvos, tal. A gente vai examinar melhor, tá bom, Jefferson? Vamos para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Bom, nós estamos aqui trabalhando com a questão dos abusos. Eu tenho três mensagens para ler e depois eu quero reservar um tempo para trabalhar uma questão que quase nunca a gente vê, né? Vamos imaginar que eu esteja assistindo ao programa e eu seja um abusador. Tem ajuda para o abusador? O abusador pode, né? Ou ele é o demônio que tem que esperar o fogo do inferno, né? Porque se tem gente abusada, é porque tem abusador. Vai que o abusador esteja sendo tocado, né? Muito bom a colocação. Para mudar. Mas antes, vamos ler aqui. Não tem criança assistindo, né? Esse programa não é para criança. Vamos lá. Eli diz o seguinte: eu fui abusada pelo meu tio irmão de minha mãe, eu tinha só 6 anos. Né? Natália Martins. Uma tia minha falou que foi molestada. Um primo dela, quando era jovem, se masturbou e sujou-a de sêmen. Graças a Deus, hoje ela é uma grande mulher de Deus e tem sua família alicerçada na igreja. Né? Tem uma terceira mensagem aqui. Suzana. Só não houve penetração, graças a Deus. Então houve, acho que manipulação, né, provavelmente. E uma amiga minha de infância, meu pai abusou dela, sem penetração. Hoje tenho Cristo, posso falar disso normalmente, sem nenhum trauma, só Jesus tem o poder de curar as feridas da alma.
Isso é muito bom saber, né? Existem problemas graves que a fé ajudou a superar, né? Agora, aí ficaria a pergunta. Como fica o relacionamento de uma pessoa como essa que a Suzana está falando, com o pai? Ela consegue perdoar o pai? Ela consegue conviver normalmente com o pai? Se o pai estiver vivo? Doutor? Ela precisa perdoar. E é interessante isso porque, assim, o perdão independe do agressor ou do abusador se arrepender. Então, o perdão é um caminho profundo que ela faz, ela com Deus. Apesar do agressor, ou do pai, ou de quem fez isso contra a pessoa, não necessariamente se arrepender. Então, é a liberdade que ela alcança perdoando. Expurgar todo o ódio, toda a destrutibilidade. E como é que se faz isso? Apesar da pessoa não necessariamente se arrepender. Então, mas como é que se faz isso? Então, tem um caso de uma moça, ela era abusada pelos amigos da mãe. Quando criança, ela frequentemente era abusada por pessoas que frequentavam a casa e eram amigos da mãe. Na infância, a criança não tem condições de imaginar, nossa, essa pessoa está bêbada, essa pessoa está drogada, essa pessoa é louca, essa pessoa é doente. Não tem essa condição. Hoje, quando ela traz a história, ela coloca assim, toda vez que eu pensava que essas pessoas podiam ser pessoas más, pessoas doentes, pessoas loucas, eu pensava, mas eles são amigos da minha mãe? Como eles podem fazer isso comigo? Então, qual foi o desdobramento? Ela carregou durante a vida, praticamente na caminhada dela, essa angústia, esse silêncio, mas aí como na vida sexual adulta ela começou a apresentar dificuldades, então ela foi buscar as causas disso, né? A dúvida era, nossa, mas a minha mãe me ama e eles são amigos da minha mãe. Como é que eu posso falar alguma coisa deles? Então, o caminho para ela nem foi um caminho religioso. Porque o caminho religioso não vai levar a nada. Se fosse um caminho espiritual, levaria sim, a todo resgate. Mas foi um caminho terapêutico e assim, quando a pessoa está em terapia, então, por exemplo, eu sou psicóloga e sou uma psicóloga cristã. Então, eu não vou evangelizar. Eu vou levar Deus para a pessoa e vou ajudá-la a resgatar coisas dentro dela. Então, no caso dessa moça, ela não fez um caminho religioso, não fez um caminho espiritual, através do caminho terapêutico, que ela foi buscando essa conexão. Porque, assim, na terapia, você está trabalhando um aspecto emocional, nervoso, mental, físico e espiritual. E aí ela vai buscando essa conexão. Ela conseguiu qual superar? é a fonte de vida, de saúde, de equilíbrio? Não existe outro lugar, é Deus. Agora, pastor... Antes do senhor fazer a pergunta, deixa eu só botar uma colocação, que o senhor fez uma pergunta para ela que eu gosto muito de pensar sobre isso. Sobre o perdão. Como fazer, como executar o perdão em relação a isso? O perdão não é mudar a essência do agressor, né? O perdão é você se libertar disso. Para que você... libertar, inclusive, do agressor. Isso aí. Você fica carregando. Se você ficar preso, você vai ficar carregando essa pessoa, você não para de pensar nessa pessoa, você fica... O que é perdão? É você deixar essa pessoa de lado, libera isso da tua vida, e você não quer dizer convívio, mas quer dizer você seguir em frente, pensar em si mesmo ou em si mesma e avançar na sua vida, olhando os seus ideais, os seus sonhos, os seus planejamentos. Aí você depende muito de Deus para conseguir fazer com que isso amenize a tua alma dentro da tua comunhão com Deus. E essa conexão com Deus é o que vai aliviar. O que muitas pessoas às vezes têm dificuldade, e eu vou dizer uma das coisas que eu falo nas minhas palestras em relação à educação. Hoje a educação, eu gosto muito do equilíbrio, mas uma educação sem recompensa e sem agressividade. Tentar manter o equilíbrio dentro de um diálogo que não existia antes. Antigamente os nossos pais diziam assim, pai, mãe, posso fazer tal coisa? Não. Por que não? Porque não e pronto. Não tinha a explicação do porquê do não, o entendimento, então faz as coisas se tornarem muito mais fáceis. Por que eu estou dizendo isso?
Porque por conta de muita agressividade no passado, se você pensar, o adulto que está assistindo agora, você ama teu pai, gosta dele, quer que ele tenha vida longa, vive com ele, mas você às vezes foi tão agredido que você não consegue abraçar o teu pai e beijá-lo, pegar ele com carinho, sentar no sofá. Existe um distanciamento. Por quê? Você perdoou, convive, mas você não consegue ter afetividade. Agora, pastor, tem uma coisa que me incomoda profundamente, e eu não consigo entender de jeito nenhum, que é a seguinte, dentro do contexto do que nós estamos discutindo. Como que uma mãe permite isso? Porque existem muitos casos em que a mãe sabe e até ajuda o agressor. Vou contar de um caso próximo, né? Na verdade, eu atuei, mas é o seguinte, ela não tinha para onde ir, não tinha parente, a não ser lá no Nordeste, não tinha onde ficar, e ela viu por 2 vezes o marido abusando da filha. Uma vez ele estava segurando ela no colo e, olha, pastor, eu não sei se o senhor me dá liberdade, talvez eu não venha no outro programa, porque eu estou falando a coisa mais abertamente. Porque eu entendo que muitas pessoas acabam se identificando com isso. O que acontece? Ele segurando a filha no colo, ela desceu, e quando desceu, viu na filha no colo, e ela lembrou da outra noite que ela acordou de madrugada e viu ele acariciando ela, né? Fazendo carícias nela no bumbum. E aí ela viu no colo, então ela se identificou da segunda vez, pegou a criança no colo e ele estava ereto, né? Ela ficou assustada. Quando ela me procurou, foi porque eu sou colunista de um jornal chamado Correio Paulista. Ela viu minha coluna e me procurou pelo contato do site. Me achou meu WhatsApp e tal, e pediu orientação. Chamei ela até o Conselho Tutelar, porque era da cidade e tudo, e aí começamos a conversar com ela para avaliação. Ela me trouxe alguns desenhos, e isso é importante também, dar abertura para as crianças. Quer saber como é que uma criança é tratada pelos pais? Dê uma boneca para ela brincar, e você vai ver ela exercendo na boneca aquilo que ela recebe dos pais. Isso é importante. E a mãe trouxe alguns desenhos para mim. A criança fazia desenhos e dizia: mãe, muito obrigado por me proteger. Mamãe, muito obrigado. São vários desenhos. Obviamente, ali diz muito mais do que a criança quis dizer. Ou seja, a mãe ainda tinha suspeitas, mas ela não tinha para onde ir. Ela falou: olha, se eu fizer a denúncia, se eu fizer o boletim, eu preciso... Não, mas eu não posso mais agora ocultar esse caso. A criança está em risco. Ela não pode viver mais com esse agressor. Então, assim, tudo bem. O companheiro era o pai da criança? Era o pai. Vou mandar esta criança, então, para um serviço especializado. E eles vão, então, prestar um relatório. Mas, pastor, respondendo a tua pergunta, existem muitas pessoas que, às vezes, por conta de um benefício, por conta de não ter para onde ir, por conta até mesmo desta índole... O sadismo, né? Do sadismo... ou pelos desejos, que vai absurdamente mais do que a gente pensa... E acaba aceitando isso, levando a coisa como está. Se você perguntar para mim, Gilson, tem muitas pessoas que se ofendem comigo por causa disso. Gilson, você acha que... por que você acha que isso acontece com tanta frequência com padrastos? Porque a rotatividade de padrasto dentro de uma casa faz com que isso aconteça com muita frequência. A rotatividade de pessoas. Quem vai se ofender com isso? Isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade, mas tem muita gente que não gosta da verdade. Segundo, pais abusam de crianças? Sim. Avós? Também. Por isso que eu sempre falo, olha, gente, procure a sua mamãe, procure o seu papai, procure a professora e procure também a sua vovó. Porque a vovó é o lugar mais seguro que ela vai ter. Então, e aí você vai dizer assim, nossa, tanta gente. E a mãe? Também. Um caso da mãe ter rompido o ímen da criança com o dedo. E aí, são coisas absurdas que a gente acaba enfrentando e serve de alerta para todas as pessoas que estão assistindo. Não confie em ninguém, sempre mantenha diálogo com crianças. O que a doutora disse é muito importante. Sentiu que a criança está isolada, sentiu que ela mudou o comportamento, mudou a alimentação, está agindo de forma estranha, alguma coisa tem. Pastor, muito tem se relacionado hoje, com frequência, crianças e adolescentes se cortando, automutilação. E isso é indícios... Não vou dizer que total, mas tem um grande percentual de crianças e adolescentes abusadas ou estão passando por comportamentos difíceis. Mês que vem, outro, nós temos aí do suicídio. Muitas crianças e adolescentes